Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa. Você conhece a história de quando o Sexy Pistols fez uma aparição num programa de televisão lá em 1976? Antes ainda do lançamento do seu disco e do sucesso meteórico que eles tiveram, mas que acabou marcando a história tanto da música como da televisão por conta de como essa entrevista aconteceu, fazendo a carreira do apresentador acabar, a banda ficar muito conhecida e talvez também sendo responsável pela carreira aí do Sexy Pistols ter sido tão curta. E sem contar que o Queen também tem a ver com isso. Caso não conheça essa história e queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, no ano de 1976 fazia apenas um ano que o Queen tinha lançado o seu quarto disco de estúdio, One Night at the Opera, que fez um sucesso gigantesco, marcando o mundo da música para sempre. Tanto pela mudança na sonoridade das músicas, com eles colocando ali mais pianos e outros instrumentos que eles nunca tinham usado antes, quanto pelas canções que estavam nesse disco, que passariam a ser considerados verdadeiros clássicos e até mesmo obras de arte pelos fãs. Um grande exemplo disso é a música Love of My Life, que seria cantado por multidões nos shows. Mas um ainda maior é aquela que viria a se tornar a marca do Queen, já que também é nesse disco que tá a ópera rock mais famosa do mundo. E é claro que eu tô falando de Bohemian Rhapsody. Assim então eles estavam muito em alta e sendo muito requisitados. Então foram convidados a participar do Today, um dos programas de maior audiência na época lá em Londres, que seria veiculado no dia 1º de dezembro de 1976 pela emissora Thames Television e era apresentado por Bill Grande, que inclusive era muito fã da banda. Porém, esse dia que prometia ser um sonho pra ele acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. Isso porque de última hora o Queen teve que cancelar sua participação, já que o seu vocalista, o Freddie Mercury, teve uma dor de dente muito forte, então teve que correr pro dentista. Nesse momento, a EMI, que era a gravadora do Queen e também cuidava ali dessa parte de divulgação das bandas, e portanto aí quem agendou a aparição deles no programa, se viu ali meio desesperada e sem saber o que fazer, então teve que agir de última hora para corrigir isso. Ainda mais que a emissora tinha contratado a ida deles lá, ou seja, eles pagaram a gravadora para isso. Assim, a EMI ofereceu ali aos produtores do programa que, como substituição ao Queen, fosse até lá uma nova banda que também era da gravadora e que tinha acabado de lançar o seu primeiro single chamado Anarchy in the UK e já tinha conseguido chamar a atenção de bastante gente, principalmente dos jovens, apesar de não ser tão conhecido no mainstream. Mas tudo isso mudaria justamente nessa entrevista. E sim, como vocês devem imaginar, essa banda era o Sexy Pistols, E assim, pra quem conhece um pouco mais sobre a banda, sabe que o temperamento deles não era exatamente dos mais tranquilos. Isso inclusive já nesse momento, antes deles se tornarem aí tudo que eles viriam ser no futuro. Tanto que assim que a gravadora mandou eles irem até o estúdio, eles se negaram. Mas como foram ameaçados de perder o salário, eles acabaram indo, Claro. E esse comportamento deles até era uma preocupação ali dos empresários da gravadora. Porém, a entrevista duraria somente 2 minutos e meio, com o pensamento aí sendo, o que pode dar de errado em tão pouco tempo, Porém, muita coisa aconteceu. Chegando então na emissora, a banda foi recebida pelos produtores e colocada ali nos camarins para esperar até o momento da aparição deles. Acontece que nesse momento também já foram servidas bebidas alcoólicas a eles, para ajudar eles ali a se soltar um pouquinho mais para as entrevistas, como se precisasse. Um tempo depois, então, eles foram chamados ali para ir até o estúdio, afinal tinha chegado a hora. Acontece que o que ninguém esperava, provavelmente nem os 4 garotos da banda e nem mesmo o apresentador do programa, é que essa participação deles mudaria a vida de todos os envolvidos nela, tanto pro bem como pro mal, inclusive meio que acabando com a carreira do apresentador. Isso porque houveram discussões, confrontos entre eles, palavrões sendo ditos, coisa que na época pra televisão era um absurdo, chavecos por parte do apresentador que foi muito xingado por isso, com ele até mesmo instigando que cada vez mais besteiras fossem ditas pelos integrantes da banda de tão bravo que ele tava. Foi um verdadeiro caos em apenas 2 minutos e meio. Mas
pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, mas vamos falar logo aí então do que aconteceu na tal entrevista. Afinal, as coisas não foram bem já desde o início. Isso porque o Bill Grande inicia ali a entrevista apresentando a banda, né? Normal, e já falando algo como: eles estão tão bêbados quanto eu. Coisa que já gerou uma primeira controvérsia aí, né? Já que ele, o apresentador, não deveria ter bebido. Com ele tendo que dar diversas entrevistas depois, dizendo que na verdade não tinha bebido, que ele tava só brincando mesmo. Apesar de muita gente não acreditar nisso não, tá? Mas enfim, ele continuou ali apresentando a banda e logo em seguida passou o clipe do single que o Sex Pistols tinha lançado de Anarchy in the UK. Porém, logo depois disso, ele já mostrou ali que não tava exatamente feliz por os garotos estarem ali. Provavelmente porque ele queria mais entrevistar o Queen mesmo, sei lá. Com ele meio que falando diretamente com o público através da câmera e ignorando o fato da banda estar ali. Sem contar que ele ainda se referia aos Sex Pistols como aquele grupo, né? Como se eles nem estivessem lá mesmo. Mas não para por aí, já que logo a primeira pergunta já foi uma espécie de chacota com a filosofia punk que o Sex Pistols trazia. Meio que querendo dizer ali que eles eram hipócritas mesmo. Perguntando algo como: disseram-me que aquela banda recebeu 40 mil libras da gravadora. I am told that group have received £40,000 from a record company. Isso não parece um pouco contrário à sua visão antimaterialista da vida? Recebendo a resposta de Glenn Matlock, o então baixista, de que não, na verdade quanto mais melhor. Com Steve Jones, o guitarrista, complementando e respondendo com uma pergunta, dizendo: nós gastamos isso, não é? Como se quisesse dizer ali que na verdade eles não eram materialistas porque eles gastaram e não acumularam o valor. Isso enquanto as pessoas ao redor, indignadas com a pergunta, já começavam a falar alguns palavrões. Porém, o apresentador Bill Grande ignorou esses murmurinhos, mas devolveu a pergunta dizendo: não sei, vocês gastaram? Com dessa vez o Matlock novamente, né, o baixista, dizendo que gastaram tudo com bebida. Really? Good Lord. E o apresentador retrucou, questionando ali se ele estava falando sério. E então começou a compará-los ali com artistas da música clássica, como Beethoven, Mozart, Bach, Brahms, querendo mesmo dizer que a música deles era ruim, que não tinha qualidade e tudo mais. E sendo respondido dessa vez pelo vocalista Johnny Rotten, que disse de maneira sarcástica: eles são todos nossos heróis, não são? Eles estavam ali em um embate mesmo, tá? E depois ele continuou ainda falando, dizendo que esses aí eram pessoas maravilhosas e que realmente os excitava, dizendo também que isso era apenas a merda deles, ainda de forma bem sarcástica, né? E merda nessa época era um grande palavrão, tá? E é a partir daqui que o bicho pega de verdade. Ao ouvir essa palavra, então, Bill Grande questionou o que ele tinha dito, com Johnny Rotten respondendo que não era nada demais, apenas uma palavra rude, que ele seguisse para a próxima pergunta. No. What was the rude word? Mas o apresentador não seguiu e ficou insistindo que ele repetisse o que ele tinha dito, que repetiu, dizendo apenas merda. Nesse momento, Bill retrucou meio zoando ele, falando algo como: ah, meu Deus, você me assustou até a morte, mostrando ali que não se acuaria com o comportamento deles. Então uma série de murmúrios e frases soltas foram sendo ditas aí de ambos os lados. Os ânimos já estavam bastante exaltados, né? Mas enfim, logo depois disso, o apresentador então se voltou para algumas pessoas que estavam ali atrás da banda, que era uma espécie de comitiva ali de fãs da banda que sempre os acompanhava, que ficou conhecido lá na época como Rolling Conte, gente. Inclusive, uma delas que estava lá no programa era uma ainda não conhecida Suzy Sue, que nos anos seguintes ficaria bastante famosa com a banda Suzy Sue and the Banshees. Banda essa que nesse momento ela já tinha e que tinha na bateria ninguém menos que Sid Vicious, que no ano seguinte viria a ser o baixista do Sex Pistols. Bom, mas o apresentador então se voltou às mulheres desse grupo e questionou ali: e vocês, meninas, vocês estão preocupadas ou apenas se divertindo? Com a própria Suzy Sue respondendo que estavam se divertindo. Logo antes de dizer que sempre quis conhecer o apresentador, que respondeu dizendo: você realmente sempre quis? Vamos nos encontrar depois, certo? Did you really? Yeah. We'll meet afterwards, shall we? Meio que chavecando ela, né? Vale dizer que ela tinha 19 anos e ele 53, tá? Era casado, tinha filho e tudo mais. Mas enfim, ouvindo isso e interpretando como um comentário sexual mesmo, o guitarrista Steve Jones interviu e começou a xingá-la ali, chamando de idiota sujo e de velho sujo, sendo então desafiado pelo apresentador a dizer algo mais ultrajante. E o guitarrista então continuou, falando que ele era um bastardo sujo e um FDP sujo.
com Bill Grande provocando e respondendo que menino inteligente. Somente pra ouvir Steve Jones ainda dizendo que maldito podre. Assim então os 2 minutos e meio acabaram, o programa foi encerrado, mas não antes sem outras pessoas ficarem dizendo xingamentos e palavrões por lá. Acontece que, como eu disse, nessa época, né, lá nos anos 70, falar palavrões na televisão era uma coisa muito mal vista. E assim, a repercussão dessa entrevista por conta da forma como ela aconteceu foi gigantesca. Tanto que, apesar do Today ser um programa que passava apenas em Londres, a imprensa nacional da Inglaterra toda estava falando sobre isso. Sem contar que ainda no mesmo dia a emissora já começou a receber uma série de ligações de telespectadores ali indignados com aquilo que eles viram e ouviram. Ligações essas que, inclusive, segundo contam, foram direcionadas para o estúdio onde estava o Sexy Pistols, que atendia aos contatos e, como vocês devem imaginar, não era da forma mais educada, né? Então, com toda essa repercussão negativa, aí, o apresentador Bill Grande acabou sendo suspenso por 2 semanas, já que a sua postura com a banda foi considerada como um erro grosseiro de julgamento. Sem contar que ainda era resultante de um jornalismo indesculpavelmente desleixado. Isso pelos executivos da emissora, tá? E ele até tentou se defender ali, dizendo que ele só estava tentando provar que aqueles garotos eram um bando de idiotas desbocados, e que tinha conseguido provar isso. Mas não adiantou muito não, tá? E como eu disse aí, no dia seguinte era só do que tinha acontecido ali no programa que os tabloides ingleses estavam falando. Inclusive é nesse momento aí que sai aquela icônica capa do Daily Mirror, onde aparece uma foto da banda escrita The Filth and the Fury, ou A Sujeira e a Fúria, capa essa que ficaria muito conhecida entre os fãs da banda, com ela também questionando quem são esses punks. No final aí o destino dos envolvidos na entrevista foram para caminhos diferentes. Isso porque o programa acabou sendo cancelado apenas 2 meses depois disso e o apresentador teve a sua carreira televisiva bastante prejudicada, com ele nunca mais conseguindo ter a mesma relevância, tendo suas últimas aparições aí na TV lá no começo dos anos 80 em programas regionais e sem muita repercussão. Já a banda estourou absurdamente a partir daí. Isso porque, apesar da maior parte das matérias estarem ali falando mal deles, elas acabaram divulgando a banda e a atitude punk que vinha crescendo cada vez mais no país, principalmente entre os mais jovens, que então acabavam na verdade curtindo aquilo que eles estavam vendo. E foi então a partir daí que cerca de 10 mil cópias do single que os Sexy Pistols tinham lançado começaram a ser vendidos diariamente. E foi nesse momento e nesse contexto que a banda então lançou a turnê UK Anarchy Tour, que justamente por conta das matérias teve uma série de shows cancelados pelos organizadores. E assim, das 20 apresentações que eles deveriam fazer, eles acabaram fazendo apenas 7. Mas isso acabou também não sendo ruim, já que isso divulgou ainda mais a banda, aguçando aí a curiosidade das pessoas e fazendo eles ficarem cada vez maiores. Uma curiosidade é que até mesmo os empacotadores da gravadora se recusaram a lidar com os materiais dos Sexy Pistols por causa disso tudo. Mas, como a gente viu, nada aí desse boicote adiantou, né? Mas acabou ajudando na expulsão da banda da EMI logo em janeiro de 77. Ou seja, um mesinho aí depois da entrevista. Mas no final aí, foi em novembro desse mesmo ano que eles lançaram o seu primeiro e único disco, o Nevermind the Bollocks Here the Sexy Pistols, que foi aí um sucesso gigantesco, isso até hoje em dia, né? Porém, ele não ajudou a banda a ter uma carreira muito longa, já que ela acabou logo em 78, portanto aí menos de um ano depois do lançamento desse álbum. Com muita gente, como por exemplo o escritor John Savage, também aí atribuindo a esse episódio aí da entrevista a essa pouca duração da banda, já que no livro Endless Dreaming, ele diz que o impacto da aparição da banda no Today teve um efeito totalmente desastroso pro grupo, já que depois disso aí eles adicionaram apenas 4 músicas em seu repertório, e eles meio que tiveram que manter essa abordagem mais grosseira aí, tanto com a imprensa como pro público, por conta aí dessa imagem mesmo que eles construíram, né? Mantendo então eles presos a uma coisa, né, que fez parte da população odiá-los, shows serem cancelados, a gravadora expulsá-los e o baixista Glenn Matlock sair da banda, sendo substituído então pelo Sid Vicious, né? Mas pelo que a história conta, me parece que foi bom enquanto durou. Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e provavelmente você conhece a banda The Who.
E sabe também que eles ficaram muito conhecidos por quebrar seus instrumentos musicais no palco, sendo que popularizaram esse comportamento e assim muito copiados por outras bandas e artistas no futuro. Porém, você conhece a história de como isso começou? E sobre o dia em que o baterista Keith Moon passou dos limites e explodiu a sua bateria em um programa de televisão, se machucando e prejudicando quase que totalmente a audição do guitarrista Pete Townshend pra sempre. Caso não conheça a história, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, pra quem não conhece, o The Who é uma lendária banda de rock britânica que surgiu lá no ano de 1964. Considerada como uma das maiores da história, marcando muito por suas apresentações meio caóticas, por ter popularizado o ópera rock, principalmente com seu quarto disco chamado Tommy, além da qualidade musical que eles apresentavam, com linhas de baixo e bateria inconfundíveis de John Entwistle e Keith Moon, a guitarra marcante do Pete Townshend e a voz única de Roger Daltrey. Sem contar com o lançamento de músicas icônicas como My Generation, Behind Blue Eyes, Baba O'Haley, Who Are You, Won't Get Fooled Again, Pinball Wizard, The Seeker, You Better Bet, Substitute e várias, mas várias outras. Mas além disso, eles também são muito lembrados por uma outra coisa, que é a de simplesmente destruírem os seus instrumentos musicais, e às vezes de forma bem enérgica, ao fim de seus shows. A verdade é que não foram ali exatamente eles que fizeram isso pela primeira vez, já que músicos como Charles Mingus e Jerry Lee Lewis já tinham feito isso anteriormente em suas apresentações. Mas com certeza foi o The Who que popularizou esse comportamento, chamando muita atenção por isso e assim passando a inspirar outros artistas muito famosos a fazerem o mesmo. Porém, tudo isso aí começou por um acidente. Foi ainda em setembro de 64, quando a banda ainda nem era chamada de The Who, já que eles mudariam de nome aí cerca de 2 meses depois, em novembro, sendo conhecidos como The High Numbers, ainda não sendo famosos, que eles estavam se apresentando no London's Highway Hotel, lugar aí que eles estavam acostumados a tocar. Isso era uma terça-feira à noite. Acontece que quando eles chegaram no lugar, viram que o palco tinha sido substituído por um pouco melhor e mais resistente, mas também um pouco mais alto e, portanto, mais perto do teto. Coisa que aparentemente não era nada demais e também não mudaria nada na performance deles. E de fato até metade do show não mudou mesmo. Mas foi nesse momento que, sem querer, o guitarrista Pete Townshend acertou com a cabeça da guitarra no teto, abrindo um buraco, fazendo ali o público do lugar ficar em silêncio esperando a reação dele. Mas não foi só isso que aconteceu, já que o teto também danificou a sua guitarra, o deixando então bastante chateado com isso. Acontece que nesse momento, então, ele achou que as pessoas que estavam ali assistindo a apresentação não deram a devida importância ao incidente, não conseguindo entender toda a tragédia que tinha acontecido ali, o que o deixou bastante frustrado. E assim, então, querendo uma reação maior da plateia, ele simplesmente começou a bater a sua guitarra no teto, no chão e a quebrar o instrumento inteiro. Sem contar que ele ainda passou a pular pelo palco, tacando ali os pedaços da guitarra que estava com ele. E aí sim ele conseguiu ali a reação que ele tanto desejava, já que o pequeno público que estava no local foi ao delírio. E assim então, logo em seguida, ele pegou a sua guitarra reserva e, segundo ele mesmo, continuou tocando como se aquilo tudo tivesse sido programado. E infelizmente a gente não tem um registro disso, né? Deve ter sido uma imagem bem legal. E isso tudo, surpreendentemente, deu um certo retorno para a banda, já que, vendo aí esse comportamento do guitarrista, um jornalista do tabloide Daily Mail disse à banda que quebrar uma outra guitarra num próximo show colocaria eles na primeira página do jornal, o que seria, é claro, né, um ótimo marketing para uma banda iniciante. Foi então que, depois de ter sido autorizado pelo empresário da banda, que
Pete Townshend novamente quebrou a sua guitarra em uma nova apresentação que eles estavam fazendo naquele mesmo lugar. Sem contar que dessa vez ele ainda foi acompanhado pelo baterista Keith Moon, que simplesmente acabou virando a bateria de cabeça para baixo. Porém, o tabloide não cumpriu com o combinado e eles não foram parar nas primeiras páginas do jornal. Mas isso aí não mudou nada, já que a jogada de marketing acabou dando certo, com a notícia se espalhando ali, boca a boca mesmo, com as pessoas e fãs de rock ficando animados ali com os garotos felizes e meio malucos que quebravam seus instrumentos musicais em seus shows. O que fez então com que a banda mudasse de nome para The Who e passasse a fazer isso em todas as apresentações, principalmente quando se tratava da guitarra do Pete Townshend e da bateria do Keith Moon, e marcando e muito o mundo do rock para sempre. Acontece que seria logo em 67, depois da banda ter estourado e eles estarem extremamente famosos, sendo uma das mais conhecidas da época, que o baterista Keith Moon passaria um pouco dos limites e causaria machucados e danos aos próprios integrantes da banda por conta dessa brincadeirinha aí. Mas antes de continuar a história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, mas antes de chegar nessa parte, é importante dizer que o baterista Keith Moon, além de apresentar uma técnica inovadora de tocar, ele também ficou muito marcado por ser ali meio maluco e inconsequente. Isso porque depois que ele ficou famoso, ele passou a abusar de álcool e droga, o que o estimulava a quebrar quartos de hotel, casas de amigos e até mesmo a sua própria casa, jogando ali com frequência móveis pelas janelas e até colocando fogos de artifícios em banheiro. Era uma verdadeira loucura ele. Coisa que fez ele ganhar o apelido de Moon the Loon, ou Moon o Lunático. Olha aí que ótimo apelido pra ter, né? E se ele quebrava casas de amigos e a sua própria casa, imagina o que ele não fazia com os instrumentos musicais durante suas apresentações. Ainda mais que destruir instrumentos tinha virado a marca da banda, né? E nesse momento aí ele já colocava dentro da bateria pequenas quantidades de explosivo, para que quando ele chegasse o momento mais esperado do show, o impacto fosse ainda maior. O que já mostrava ali que de fato ele tinha uns parafusos a menos, né? Bom, foi então no ano de 1967, depois que eles já tinham lançado aí os seus 3 primeiros álbuns, que foram extremamente bem sucedidos e tiveram músicas muito famosas, que foram My Generation, A Quick One e The Who Sell Out, que eles estando no auge da fama, sendo uma das bandas do momento e aparecendo o tempo todo nos jornais, não só por conta do som único que eles faziam, mas também pelo comportamento de seus integrantes, principalmente do Keith Moon, que eles foram convidados a se apresentar no The Smothers Bros Comedy Hour Show, lá nos Estados Unidos, que era um programa de comédia, como vocês podem ver pelo nome, né? Acontece que nesse dia o baterista Keith Moon decidiu inovar um pouco, se é que a gente pode dizer assim, colocando uma quantidade maior de explosivos em sua bateria, com um canhão de pólvora teatral, para dar um efeito ainda maior ao final do show. E segundo o diretor Jeff Einstein, a quantidade que ele colocou era 10 vezes maior do que o permitido legalmente para ser colocado em palcos, com ele ainda por cima subornando e talvez embebedando contra a regra do programa para ajudá-lo com isso. E como vocês devem imaginar, ele fez isso escondido de todo mundo e também não avisou a ninguém, nem mesmo aos outros integrantes da banda. E assim o programa começou tendo ali como primeiro quadro um sketch de comédia, depois um número musical, algumas piadas e falas sobre política, para logo em seguida entrar o The Who para performar o novo single que eles tinham lançado, chamado I Can See For Miles. Mas nesse momento, como é bastante comum ali em programas de televisão, somente dublando, com o playback sendo tocado ao fundo. Depois disso, então, eles foram apresentados ao público para logo em seguida tocar o seu maior sucesso, a música My Generation, mas dessa vez sem playback, já que ela se encerraria com o momento aí mais aguardado dos shows, que era quando eles destruíam seus instrumentos musicais. E
E tudo corria bem ali como deveria ser, até que o guitarrista Pete Townshend começou a jogar sua guitarra pro alto e bater no amplificador, o que era o sinal ali que estava chegando o fim da apresentação, com o Keith Moon também levantando da bateria e começando a derrubar ela de um palquinho um pouco maior que ele tava. E assim eles continuaram, com o Keith Moon quebrando a bateria e o Pete Townshend batendo a guitarra no chão para que ela quebrasse também. E até aí tudo seguia conforme o combinado. Mas dessa vez teve um a mais, já que quando eles já tinham terminado de tocar a música, com todos eles ali achando que toda a apresentação tinha acabado, o baterista ativou o canhão que estava dentro do seu instrumento, fazendo todo mundo tomar um grande susto. Sem contar que o estúdio tremeu, as câmeras balançaram e o palco foi tomado por uma fumaça branca. Ninguém conseguia ver nada por um tempo, deixando muita gente assustada, inclusive os próprios apresentadores do programa e os integrantes da banda. E o primeiro, então, a aparecer naquela nuvem de fumaça foi justamente o guitarrista Pete Townshend, que também era o que estava mais próximo do canhão quando ele explodiu. E ele apareceu todo descabelado, com uma cara ali de assustado e com um dedo no ouvido. Com ele dizendo ali alguns anos depois que no momento da explosão seu cabelo pegou fogo, e por isso no vídeo ele aparece até meio batendo assim na cabeça. Sem contar que o barulho da explosão foi tão alto que fez com que ele perdesse boa parte da audição de um ouvido para sempre. Mas não foi só ele que saiu com danos, já que o próprio Keith Moon também se machucou. Isso porque um dos pratos da bateria se estilhaçou com a explosão e um pedaço acabou cortando o seu braço. E os outros integrantes da banda conseguiram aí sair ilesos do acontecido, assim como os apresentadores do programa e outros funcionários e pessoas que estavam por ali. Porém, tudo isso acabou causando ali uma certa reação nas pessoas que tinham vivenciado esse momento, já que logo depois da explosão, um dos apresentadores ali, que era o Tommy Smolford, entrou no palco ali segurando o violão e estava claramente meio perdido, sem entender o que estava acontecendo. Sem contar que o guitarrista, né, que tinha acabado de apagar o fogo do seu cabelo, ficou extremamente furioso. E assim ele tomou ali o violão da mão do apresentador e quebrou ele também, pegando todo mundo de surpresa e assim encerrando essa apresentação do The Who. E agora, só para finalizar o vídeo, o The Who se apresenta até hoje, aí quase 60 anos depois do início da carreira, e tendo apenas 2 dos membros originais ainda na banda, que é o vocalista Roger Daltrey e o guitarrista Pete Townshend. E infelizmente o baterista Keith Moon acabou falecendo aí não tanto tempo depois aí daquela apresentação, no ano de 78, devido a uma overdose do medicamento que ele estava tomando para o tratamento contra o alcoolismo. E o baixista John Entwistle faleceu em 2002 devido a um ataque cardíaco apenas um dia antes deles começarem uma nova turnê que eles fariam nos Estados Unidos. Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece a história do show dos Rolling Stones que aconteceu lá em 1969, que acabou virando um caos, que envolveu muita violência, líder de banda famosa ficando inconsciente por ter apanhado do segurança, espancamento, afogamento, esfaqueamento e assassinato, sendo considerado como um dos motivos pro fim do movimento de contracultura hippie dos anos 60 e como o pior dia da história do rock, com isso tudo podendo ter acontecido por ego. Caso não conheça a história, eu queria saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, mas para entender aí a história de como esse show aconteceu, antes a gente precisa contar um pouco da história dos Rolling Stones em si, já que uma coisa tá ligada à outra em tudo isso. A banda surgiu lá em 1962 na Inglaterra, com eles lançando aí o seu primeiro disco chamado The Rolling Stones em 64, e já conseguindo ali chamar alguma atenção, mas com eles estourando de verdade em 65, que foi quando eles lançaram seu maior sucesso, isso até hoje em dia, que é a Can't Get No Satisfaction.
fazendo eles ficarem extremamente conhecidos no mundo inteiro. Acontece que os anos seguintes a isso não foram exatamente bons para a banda. Isso porque, por diversos motivos, alguns integrantes da banda acabaram sendo presos. E esses problemas aí com a polícia então impediam que eles fizessem shows, principalmente quando se falava em sair do país para isso. Sem contar que o Brian Jones, que era o guitarrista, um dos fundadores da banda, e nesse momento aí meio que a cara do grupo, estava cada vez mais ausente por conta de seu vício em heroína, fazendo com que até o ano de 69 o último show que eles tinham feito tinha sido em abril de 67 em Atenas, na Grécia, que inclusive ele finalizou essa tour aí que eles tinham feito de forma ali meio melancólica, com eles não conseguindo ali fazer muitos shows marcantes, o que fez com que muita gente achasse que a banda estivesse acabando mesmo. Porém, os problemas não paravam por aí, já que em junho de 69 eles tentaram ali fazer uma volta com tudo, e assim o vocalista Mick Jagger e o guitarrista Keith Richards se reuniram em um estúdio para gravar a música Honky Tonk Woman, que inclusive foi feita e inspirada numa viagem que eles fizeram ao interior de São Paulo, tá? Mas isso aí é outra história. Com os dois nem mesmo avisando ao Brian Jones, que tava lá meio perdido nas drogas, e até mesmo indo até a casa dele alguns dias depois somente para demiti-lo da banda. E assim então, logo depois dessa demissão, eles anunciaram um show gratuito no Hyde Park, lá em Londres, em julho daquele ano, que seria uma festa de retorno da banda e de apresentação do novo integrante que substituiria o Brian Jones, que era o Mick Taylor. Acontece que novamente deu tudo errado. Isso porque apenas 2 dias antes dessa apresentação, o Brian Jones morreu afogado na piscina de sua mansão. E o show gratuito dos Rolling Stones, que deveria ser de celebração, acabou virando ali uma espécie de velório ao ex-integrante fundador da banda. I'm free to sing my song any old time. Mas não para por aí, já que nesse momento aí que a banda resolveu voltar, estavam fazendo muito sucesso bandas como Cream, Jimi Hendrix, Santana, Led Zeppelin, The Doors, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash Young e várias outras que traziam ali uma forma diferente de música e de apresentação, trazendo shows longos e músicas mais bem trabalhadas, buscando ali por um público mais adulto, enquanto os Rolling Stones ainda faziam apresentações de meia hora voltados para adolescentes que gritavam durante todo o show, o que deu muito medo neles de estarem defasados e ultrapassados em relação aos outros. Foi nesse momento então que o Mick Jagger decidiu tomar a frente da banda e que eles voltariam aos Estados Unidos depois de 3 anos para lançar o seu mais novo disco, que foi o Let It Bleed, fazendo uma turnê que passaria por diversas cidades, sendo esse aí o tão esperado grande retorno da banda. E de certa forma, realmente foi. Os shows por lá aconteceram no final de 1969 e eram verdadeiras superproduções para a época, com um sistema de palco e iluminação especialmente feito para eles, ingressos caríssimos, mas atraindo aí um grande público, com eles fazendo também shows mais longos, tentando ali se adequar aos dias que eles viviam naquele momento. Com tudo acontecendo muito bem até o último show pago da turnê que aconteceu no dia 30 de novembro. Porém, a ideia deles para encerrar aí essa tour era de fazer um show gratuito na cidade de São Francisco, levando junto 2 das bandas do momento e que eram da cidade, que era o Grateful Dead e o Jefferson Airplane, tentando ali também de certa forma responder às críticas que eles vinham recebendo por conta dos valores dos ingressos e tentando também fazer uma espécie de Woodstock próprio, já que o festival tinha acontecido apenas alguns meses antes disso. Isso em agosto de 69 tinha sido um verdadeiro sucesso, como todo mundo sabe, né? Sem contar que quando eles descobriram que o Woodstock foi filmado, eles também quiseram que o show deles virasse um filme. E assim então eles também queriam fazer história e conseguiram, mas por motivos bem diferentes. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história e contar aí o que aconteceu no show. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito, gente. Se inscreve no canal porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, a verdade é que esse show aí se tornaria uma verdadeira tragédia e tudo começou a dar errado já logo em sua organização. Isso porque a ideia inicial deles era de que a apresentação acontecesse no Golden Gate Park, na cidade de São Francisco. Porém, eles não conseguiram permissão para isso. Para falar a verdade, enquanto os empresários ali envolvidos na turnê estavam negociando com a cidade, eles até conseguiram essa permissão. Mas quando os próprios Rolling
Stones se envolveram nisso, eles acabaram perdendo o alvará. Imagina o que eles não fizeram nessas reuniões, tá? Nesse momento, então, foi oferecido a eles que o evento acontecesse no autódromo Sears Point, que tinha condições ali de fato de recebê-lo. Porém, os donos do lugar pediram mais dinheiro quando descobriram que os Rolling Stones queriam fazer uma filmagem lá para divulgar a banda. Porém, Mick Jagger se recusou a pagar esse a mais. Assim, faltando menos de 2 dias para a apresentação, eles não tinham nem mesmo o lugar onde ela aconteceria. Mas foi faltando muito pouco tempo aí pro dia marcado que o dono do autódromo de Altamonte, que é uma cidade bem próxima ali a São Francisco, ligou para os Stones informando que cederia ali o lugar gratuitamente para eles. Que claro, aceitaram, né? E agora então eles tinham onde fazer o show. Porém, tinha uma outra questão que provavelmente seria o que causaria grande parte dos problemas daquele dia. O lugar era tão remoto e rodeado de fazendas que não tinha ali policiamento suficiente para o tamanho do evento. Para falar a verdade, a cidade tinha apenas 2 carros de polícia. Mas o que parecia ser um grande problema, na verdade, foi aprovado pela banda. Já que eles não queriam mesmo policiamento no show, com a ideia de mostrar que fãs de rock conseguiam se comportar em aglomerações. E foi aí então que eles tiveram uma outra grande ideia. Isso porque vendo ali que não tinha policiamento suficiente, eles resolveram para fazer a segurança do lugar membros dos Hells Angels, que era um motoclube que nesse momento aí agia como uma gangue e costumava ser bastante violenta. Sem contar que o pagamento deles não foi em dinheiro, mas sim o total de $500 em cerveja que eles poderiam consumir lá no lugar mesmo. Ou seja, eles pegaram para fazer a segurança do lugar um grupo violento que ainda por cima estava consumindo bastante bebida alcoólica. O que poderia dar de errado, não é mesmo? Pois é, como vocês podem imaginar, muita coisa. E a primeira delas foi quando eles viram uma verdadeira multidão chegando no lugar, sendo que algumas fontes falam em 300 mil pessoas, enquanto outras falam em 500 mil, o que era muito mais do que as grades do lugar poderiam segurar, deixando então as pessoas muito perto do palco horroroso, baixo, precário, amarrados por arame, que foi o que deu tempo de fazer ali naquele curto período depois deles definirem o lugar onde o show aconteceria. Sem contar que não tinham banheiros, atendimento médico e nem mesmo lugar para comprar água ou comida, com muita gente consumindo quantidades enormes de álcool e drogas, principalmente o LSD. Droga inclusive que também estava sendo consumida pelos seguranças do lugar, lá os membros do Hells Angels. E assim o cenário para nada dar certo estava montado. E o pior é que ainda antes dos shows começarem já tinha acontecido uma morte no lugar, quando um jovem que estava por lá, provavelmente depois do uso de drogas, resolveu pular em um canal que tinha ali e morreu afogado. Porém, isso não fez com que o evento fosse cancelado. Pra falar a verdade, provavelmente os organizadores ali nem ficaram sabendo disso antes. E assim então as apresentações aconteceriam. Uma coisa que eu ainda não disse é que o show aí acabou virando uma espécie de festival que tinha ali grandes nomes da música no momento. Assim, o primeiro a se apresentar foi o Santana já no meio do caos, com os integrantes dos Hells Angels andando de moto no meio da multidão, batendo e espancando qualquer pessoa que eles achassem que estava se comportando de uma maneira que eles não gostassem. Isso sem contar ali as brigas que aconteciam no meio do público mesmo, com a galera também invadindo o palco para encher o saco dos músicos, pular lá de cima ou qualquer outra coisa, fazendo com que ele quase desabasse. Com então os seguranças do lugar também subindo ao palco, só que segurando tacos de sinuca e corrente para bater nas pessoas e assim tirarem elas de lá. Bastante força. Sem contar que no momento da apresentação do Jefferson Airplane, um dos Hells Angels deu um soco na cara do vocalista da banda Marty Balin, deixando ele inconsciente em cima do palco. Coisa que fez os integrantes do Grateful Dead irem embora e não se apresentarem. Mas ainda não para por aí, já que foi durante a apresentação do Crosby, Stills, Nash Young que um dos integrantes, o Stephen Stills, foi repetidamente ferido na perna com um pedaço de bicicleta que estava afiado. E isso também por um dos seguranças, tá? Mas o pior ainda estava por vir nesse momento. Isso porque quando chegou ali a hora da banda principal se apresentar, né, os Rolling Stones, muita coisa já tinha acontecido e as pessoas estavam completamente alteradas lá dentro. Com eles chegando de helicóptero e com o Mick Jagger já tomando um soco na cara de um fã alucinado logo antes de subir ao palco.
palco. E foi somente nesse momento que eles perceberam que eles não tinham controle de nada lá. E foi já na terceira música do show, Sympathy for the Devil, que começou ali uma briga bem na frente do palco, obrigando os Stones a parar a apresentação para que os Hells Angels resolvessem a situação. E depois de uma grande pausa e de mais um pedido de calma, a banda recomeçou a canção e continuou a apresentação sem incidentes. Mas isso somente até o começo da música Under My Thumb. Isso porque foi nesse momento que um garoto chamado Meredith Hunter, de apenas 18 anos de idade, vestindo um terno verde, tentou subir ao palco, assim como muita gente já tinha feito, mas dessa vez ele tinha uma arma em sua mão. Coisa que fez ali então os seguranças do lugar socá-lo e jogá-lo de volta para a multidão, com ele tentando novamente subir e causando ali uma grande confusão, que só acabou quando Alan Pássaro, um dos Hells Angels, esfaqueou ele, o matando. Coisa que os Rolling Stones não sabiam que tinha acontecido, já que eles viram só o garoto sendo retirado do lugar, e assim então continuaram tocando. Porém, devido a tudo ali que já tinha acontecido, eles decidiram ali acabar o show um pouco mais cedo, coisa que fez a multidão ficar ainda mais violenta naquele momento, gerando uma grande revolta e fazendo com que tanto os integrantes da banda quanto outras pessoas que estavam ali organizando o evento corressem de volta pro helicóptero lá que os Stones chegaram para fugir. E de fato conseguiram, mas não sem antes a hélice do helicóptero amputar a mão de uma das pessoas que estavam perseguindo eles e que acabou ali se descuidando. E após o fim do evento, muitas outras coisas aconteceram e os Stones foram massacrados pela mídia. Mas ainda assim eles lançaram lá o tal filme que eles tanto queriam. Isso logo no ano seguinte, em 1970, que foi chamado de Gimme Shelter. Mas que meio que passava pano ali pra banda e mostrava eles ali como sendo vítimas de toda a situação. Porém, depois disso foram lançados livros contando melhor toda essa história. Sem contar que foi somente no ano passado que foram liberadas imagens pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos que mostravam o evento e a realidade ali do negócio como um todo, as brigas e até mesmo ali o momento da morte do rapaz. O Alan Pássaro, que foi quem esfaqueou o Meredith Hunter, foi julgado e inocentado em 1971, sendo considerado que ele agiu em legítima defesa. E no final, esse show aí foi considerado como o ponto final da contracultura hippie que estava em alta até aquele momento. Porém, já bastante enfraquecido, já que tinha sido pouco tempo antes que tinha acontecido o assassinato da atriz Sharon Tate, feito lá pela família Manson, que também é um outro episódio horroroso da história, né? Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e que David Bowie se tornou um artista extremamente famoso por conta de suas músicas e até mesmo com suas interpretações atuando em filmes, eu acredito que muita gente saiba. Porém, você sabia que a sua primeira aparição num programa de televisão aconteceu por um outro motivo ainda antes de sua fama e teve a ver com a luta pelos direitos dos homens de cabelos compridos? Caso não conheça essa história, eu queria saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, pra quem não conhece, o David Bowie foi um cantor, compositor, ator e produtor musical britânico que fez muito sucesso, principalmente durante as décadas de 70 e 80, que inclusive foi o momento ali em que ele performou como o icônico personagem Ziggy Stardust, e ao todo conseguindo fazer muito sucesso com músicas como Heroes, Ashes to Ashes, Let's Dance, The Man Who Sold the World, Starman e por aí vai, conseguindo com isso ganhar 2 Grammys e 2 Brit Awards. Isso sem contar aí todos os filmes que ele participou de ter sido introduzido no Hall da Fama do Rock em 96, tá? Com seu primeiro hit sendo lançado no ano de 1969 e com ele já conseguir fazer sucesso mundial e mostrar pra que veio, que foi a canção Space Oddity, considerada como uma das mais inovadoras da época, coisa que inclusive seria uma marca em toda a sua carreira. Ground control to Major Tom. Tanto que ele é considerado como um dos responsáveis por popularizar aí o chamado glam rock, que dominaria a cena da cultura pop durante os anos 70 e até mesmo ditaria ali a moda jovem da época. Porém, apesar disso tudo, seria ainda em 64, anos antes dele ficar famoso, com apenas 17 anos de idade, que ele faria sua primeira aparição na televisão, defendendo inclusive uma pauta que tinha tudo a ver com moda. Isso porque lá no começo dos anos 60, o
ainda adolescente David Jones, que era o seu nome real, já se interessava aí muito por música, tanto que já tinha até formado ali as suas primeiras bandas. E por ter já nesse momento ter conseguido mostrar aí todo o seu talento, ele tinha até mesmo um empresário chamado Leslie Kohn, que também vai ser muito importante aqui para essa história, isso por dois motivos, tá? O primeiro é porque seria ele o responsável por colocar o David como líder da banda Manish Boys em 64, que tocava ali um blues incorporando elementos de folk e soul, mas que não conseguiu fazer muito sucesso. Porém, apesar disso, eles fariam uma aparição na televisão, não tocando as suas músicas, mas dando uma entrevista por conta de suas reivindicações, já que em combate ao conservadorismo da época, eles estavam lá para defender os direitos dos homens de cabelos compridos. E eu vou explicar essa história toda, tá? Acontece que nesse momento aí não era comum que homens tivessem cabelos longos, ficando sempre ali naqueles cortes mais tradicionais e sempre bem curtos. Porém, no mundo da música, principalmente no rock, já começavam a surgir os primeiros cabeludos. E um deles era um dos ídolos do David Bowie, o Mick Jagger, que já estava fazendo bastante sucesso com os Rolling Stones. E que apesar de não ter ali os seus cabelos tão compridos, assim já tinha ali os seus fios mais longos do que se estava acostumado na época. Com o David Bowie, inclusive, sonhando em ser o Mick Jagger do Manish Boys. E isso são palavras dele mesmo, tá? Mas não era só o Mick Jagger que tinha os cabelos compridos, já que o Roger Daltrey, né, o vocalista do The Who, banda que também era muito admirada pelo David, também tinha cabelos longos, passando assim a de certa forma criar uma estética ali para os artistas de bandas que estavam muito em alta na Inglaterra, e fazendo assim também com que os cabelos longos masculinos passassem a fazer parte, mesmo que de forma ainda meio tímida, da moda jovem da época. E foi justamente nesse momento que David Bowie, assim como os outros integrantes da sua banda, deixaram seus cabelos crescerem. Porém, isso fez com que eles passassem por situações que eles não gostaram nem um pouquinho. E eu vou falar pra vocês, viu, que o cabelo deles nem eram tão grandes assim, tá? Acontece que ao deixarem seus cabelos crescerem, segundo eles passaram por situações vexaminosas, com pessoas rindo da cara deles, ou até mesmo com outros homens os abordando nas ruas e os tratando como mulheres. Pra zoar da cara deles mesmo, chamando eles de querida e perguntando se podia carregar a bolsa e tudo mais, essas coisas aí. Com eles ficando inconformados ali com o fato da sociedade não aceitar pessoas que se comportavam ou aparentavam ser diferentes daquilo que se estava acostumado, o que fez com que eles passassem a procurar por outros homens cabeludos para assim colher os seus depoimentos. E assim descobriram que outros garotos eram demitidos de seus empregos, mandados embora para casa de suas escolas e universidades, ou até mesmo perseguidos nos locais onde frequentavam. E foi por esse motivo que ele, junto com seus colegas de banda, decidiu criar a Sociedade de Prevenção contra os Homens de Cabelos Longos. Mas não só isso, já que eles ainda reuniram pessoas para ir até as ruas lutar pelos seus direitos, coisa que também o ajudaria a se projetar no mundo da música. Mas pessoal, antes de chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de seja membro, beleza? Bom, como eu disse então, foi após criar aí essa sociedade com a intenção de não tolerar mais olhares estranhos pelas ruas de Londres, que o jovem David, junto com os outros integrantes do grupo, decidiram sair às ruas protestando contra o conservadorismo da sociedade. Com uma dessas manifestações, então, chamando a atenção do jornal Evening News, que fez uma entrevista com David Bowie. Porém, nesse momento aí, não foi ali exatamente uma aparição que chamou a atenção de muita gente, do público em geral, já que esse não era um jornal que tinha, assim, tanta audiência, mas chamou a atenção de uma outra pessoa muito mais conhecida, que era Cliff Mitchell, que era o apresentador do programa Tonight na BBC, que ao ver ali a entrevista dos garotos, resolveu chamá-los ao seu programa, que tinha muito mais audiência. E eles foram, porém as suas reivindicações não foram levadas tão a sério assim, nem pelo apresentador, nem pelo público que estava lá. Tanto que logo antes de apresentar os garotos, em tom de piada ali, o apresentador disse a frase: "A revolta dos cabelos compridos está em curso. They're tired of persecution, they're tired of taunt." Pra logo em seguida a câmera então mostrar os garotos cabeludos, com David Bowie bem no centro deles. Com o apresentador então fazendo a sua primeira pergunta, que foi: quem é que tem sido cruel com
com esse grupo de jovens. Porém, esse tom mais hostil aí que eles encontraram por lá não fez com que eles recuassem ou se intimidassem em suas reivindicações, tanto que o jovem, conhecido ainda como David Jones, com apenas 17 anos de idade, conseguiu deixar sua missão lá bem clara, passando a responder todas as perguntas e deixando a sua ideia bem firme, dizendo que eles tinham sido bem tolerantes com tudo que estava acontecendo até aquele momento e que as chacotas nas ruas deveriam parar, além de não conseguir entender o motivo para que as pessoas perseguissem os homens de cabelos compridos, já que eles apenas gostavam de deixar os seus cabelos crescerem, não era nada demais. Com essas frases aí conseguindo ter algum efeito e eles chamando a atenção de algumas pessoas, tanto pro lado deles como contra eles, né? Como sempre. E assim o David foi convidado então para dar uma nova entrevista, dessa vez pro London Evening News, com ele dizendo aí que a sociedade criada por ele foi para proteção dos músicos pop, assim como para todos os outros homens que usam cabelos compridos, explicando também que eles ainda estavam ali em um processo de angariação de novos membros, já que os homens que tivessem a coragem de ter cabelos pelos ombros passariam por um inferno, sendo aquele então o momento dos cabeludos se manterem unidos para defender os seus cabelos. Mas vocês se lembram que eu disse lá anteriormente que o empresário dele, o Leslie Cohn, tinha duas partes muito importantes dentro da história? Pois é, agora vem a segunda. Isso porque aparentemente, segundo a revista Vogue, isso tudo foi uma jogada de marketing dele, para conseguir então dar publicidade pro seu artista, apesar de ter um fundo de verdade em tudo isso, aí, em todas as reivindicações. Segundo a revista, pouco antes aí dessa sociedade começar, David Bowie teve uma briga com o produtor da série musical Gadzooks It's All Happening, que queria que o cantor cortasse os cabelos antes de se apresentar por lá, com David sendo expulso do programa ao responder que não cortaria os cabelos nem pro primeiro-ministro, muito menos pra BBC. Assim, então, vendo essa como uma oportunidade de criar essa discussão na sociedade e de promover o seu artista, o empresário teria tido a ideia de criar essa sociedade com o cantor aparecendo na televisão e se tornando assim um rosto mais conhecido pro público em geral. Mas apesar disso tudo e de não se saber realmente se isso foi um golpe publicitário, a verdade é que David Bowie realmente lutou aí durante toda a sua carreira por pautas progressistas e indo contra aí os ideais conservadores, ainda mais que depois do sucesso ele tinha muito mais voz. Sem contar que com o passar do tempo ele conseguiu ainda influenciar toda uma nova geração, não somente em suas músicas, mas também na moda, já que foi logo aí depois de ter feito sucesso, ainda no começo dos anos 70, que ele resolveu fazer a sua primeira mudança de aparência, cortando ali os cabelos compridos e pintando eles de vermelho, criando ali aquela aparência clássica dele, que é a mais famosa, e fazendo também com que esse novo estilo fosse muito replicado pelos fãs, fazendo até mesmo com que a própria mídia classificasse aí esse novo corte de cabelo como uma forte tendência da moda. Ou seja, a verdade é que, sendo um golpe publicitário ou não, ele conseguiu sempre chamar bastante atenção aí para as pautas que ele defendia, além de influenciar boa parte da moda de seu tempo. Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você já ouviu falar no disco Once Upon a Time in Shaolin? Um álbum gravado pelo icônico coletivo de hip hop Wu-Tang Clan, mas que como um protesto teve apenas uma única cópia lançada, que foi arrematada aí por milhões de dólares por um cara que viria a ficar conhecido como o homem mais odiado dos Estados Unidos, que inclusive acabou sendo preso com o disco sendo tomado pelo governo de lá. Sem contar que o álbum não pode ser comercializado até 2103 e com o público até hoje conhecendo apenas alguns pequenos trechos de algumas das 31 músicas que estão nele. Caso não conheça a história ou quer saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, no final da década de 2000, as plataformas de streaming de música, aí, como o Spotify, Deezer, entre outras, estavam aparecendo e começando a dominar as formas de distribuição, meio que revolucionando a indústria. E nesse momento ainda sendo muito mal vistas por uma série de artistas conhecidos, que entendiam que a indústria fonográfica estava em crise, já que não sabiam ali como funcionaria a partir dali as formas de lançar e de se ouvir música. E um desses grupos de artistas que não viam aí com bons olhos essa mudança era o coletivo de hip hop Wu-Tang Clan,
Clan, que como uma forma de protesto a isso, em 2008 começou a gravar em segredo um novo disco, o 7º dele, que se chamaria Once Upon a Time in Shailin, que teria apenas uma única cópia física e que não poderia ser disponibilizada em plataformas de download e streaming. E a ideia para isso era de mostrar a música como uma obra de arte, como se fosse ali um quadro ou uma escultura mesmo, e portanto deveria ser única, indo portanto contra a disponibilização dessas novas músicas nessas plataformas de download e streaming, já que isso, na opinião deles, desvalorizava a música. Com eles então tentando aí mesmo valorizar, né, o formato físico em frente ao digital, já que o físico nesse momento já começava ali a não ser mais tão procurado assim. E assim no ano de 2014, portanto aí 6 anos aí do começo lá da gravação, e em um momento em que essas plataformas de streaming já estavam consolidadas e de fato dominavam aí a forma de distribuição de músicas e discos, o álbum ficou pronto e com sua única cópia sendo disponibilizada para venda. Com ele então contendo 31 canções em um disco duplo e um livro de 174 páginas que foram guardados em uma caixa de prata incrustada de joias com o selo de cera do Wu-Tang Clan e ainda com o encarte a capa do disco sendo feitas de couro. Ou seja, é um luxo só mesmo. Porém, foi apenas em março de 2015 que o álbum foi exibido pela primeira vez. Isso em Nova York, foi feito pelos próprios integrantes do grupo, que mostraram ali o disco para cerca de 150 colecionadores de arte, negociadores e críticos, com mais ou menos ali uns 13 minutos desse disco sendo tocados, mas somente para o público que estava lá dentro, sem nenhuma gravação pública disso sendo feita ou divulgada, né? E foi então pouco tempo depois disso que ela já foi disponibilizada ali no acervo de uma das grandes casas de leilão de obras de arte, sendo vendida já logo em maio e por um valor estipulado em 2 milhões de dólares, para um comprador que naquele momento ali ainda não tinha sido divulgado. Ninguém sabia quem tinha comprado, nem mesmo os próprios integrantes do Wu-Tang Clan. E já nesse momento uma série de boatos já foram criados e espalhados pela internet envolvendo ali os termos de negociação dessa venda, como por exemplo a de que os membros do Wu-Tang Clan ou o ator Bill Murray por algum motivo teriam permissão de tentar roubar o disco em um assalto, tipo invadir o lugar onde ele estava e roubar mesmo. Mas isso era mentira, como vocês devem imaginar, né? Porém, uma outra coisa que também foi muito dita sobre o contrato e que nesse caso era verdade, era de que o disco não poderia ser comercializado por 88 anos, ou seja, até 2103, embora ele pudesse ser lançado gratuitamente ou tocado em lugares e festas, essas coisas. Coisa que não aconteceu até hoje, tá? E esse período aí estipulado seria por uma série de motivos, mas todos considerando o 8 como um número simbólico ali. Afinal, haviam 8 membros originais do Wu-Tang Clan. Os números aí do ano de 2015 somados davam 8. Featherweight, que foi a casa de leilões, tinha 8 em seu nome, sem contar que o 8 de lado é o símbolo do infinito, né? Que foi usado no segundo disco do grupo, Wu-Tang Forever. Acontece que não demoraria muito depois disso para descobrirem quem era o comprador, que acabou se tornando uma pessoa muito polêmica. Ele considerou destruir o álbum, usaria o disco como um artifício de campanha política para ajudar a eleger o Trump, viraria o homem mais odiado dos Estados Unidos por conta de um remédio e seria preso, com o disco então sendo tomado dele pelo governo. Pois é, esse cara aí causou demais da conta, tá? Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, foram poucos meses aí então, depois da compra ter sido efetivada, que a revista Bloomberg Business Week descobriu que o comprador havia sido o CEO da companhia farmacêutica Turing, chamado Martin Shkreli, que nesse momento aí ainda não chamava tanta atenção da mídia e da população em geral. Mas isso aí não demorou muito para acontecer. Isso porque foi já em setembro de 2015 que a sua empresa comprou as licenças de fabricação de um remédio chamado Daraprim, que tinha efeitos contra parasitas, como por exemplo da toxoplasmose, além de ser usado também para o combate à malária, que são ambas aí doenças bem graves, né? Acontece que foi logo aí depois da compra e da liberação que ele já aumentou o preço do medicamento em 5.000%. Com o remédio então passando na época de um preço de $13,50 para $750, ou seja, de cerca de R$50 para mais de R$2.500, coisa que fez ele ser bizarramente criticado pela população e, na minha opinião, com razão, né? E assim passando a ser considerado como o homem mais odiado dos Estados Unidos. O que fez com que nesse momento aí, até como uma forma de protesto aí contra o comprador do disco, o Wu-Tang Clan aí, segundo eles mesmos, doasse parte significativa
significativa no lucro aí da venda desse disco para instituições de caridade. Mas as polêmicas aí do Martin Shkreli não pararam por aí, já que no começo de 2016, em uma entrevista ali que ele estava dando à revista Vice, ele disse que havia considerado destruir o disco ou instalá-lo em um lugar remoto onde as pessoas deveriam fazer uma busca espiritual para ouvi-lo. Seja lá o que isso quer dizer, né? Mas no final ele acabou não fazendo aí nenhuma dessas duas coisas. Porém, ainda tem mais, tá? Isso porque seria aí ainda em 2016, só que aí já mais pro fim do ano, que rolaria a eleição para a presidência dos Estados Unidos, onde os principais concorrentes eram Hillary Clinton e o Donald Trump. E com o negócio lá do aumento do preço do medicamento, ainda em campanha ali, a Hillary Clinton pediu à agência de medicamento dos Estados Unidos que examinasse aí esse aumento bizarro de preço. Coisa que fez o comprador aí do disco do Wu-Tang Clan transformá-la em inimiga, passando então a xingá-la e a ficar zoando ela pela internet e pelos lugares todos. E com isso fez uma espécie aí de ameaça tanto a ela como ao mundo do rap em geral, que em sua maioria era anti-Trump, dizendo aí que se caso Donald Trump fosse eleito, ele divulgaria as músicas inéditas que estavam no disco do Wu-Tang Clan, e que se ele não ganhasse a eleição, ele destruiria a cópia única. Acontece que, como vocês devem se lembrar, o Trump ganhou mesmo, coisa que o próprio Martin Shkreli disse depois que não esperava que acontecesse. E assim então se viu na obrigação de divulgar a obra, né? Mas vocês se lembram aí que ele não poderia, certo? Pelo menos não de qualquer jeito. Somente se fosse em uma distribuição gratuita ou caso ela fosse tocada em algum lugar, em alguma festa e tudo mais. Pois é, então com tudo isso ele foi lá cumprir a sua promessa, só que fez do seu jeito. Começando ali então uma transmissão ao vivo com uma péssima qualidade tanto de vídeo quanto de áudio, onde ele colocou o disco para tocar e foi fazendo comentários sobre as músicas enquanto elas eram reproduzidas. Sem contar que ele não colocou todas as canções para tocar, tá? E assim, até hoje, o que se tem aí desse disco são justamente os áudios dessa transmissão dele, ou seja, em baixa qualidade e por muitas vezes com comentários dele por cima. Truth can grow and flourish, and a truth cannot be killed. Bom, mas depois disso, ainda em setembro de 2017, ele tentou vender o disco no site de leilões da eBay, com os lances ali que estavam na frente passando de 1 milhão em apenas 8 dias depois dele colocar lá, mas não deu tempo dele vender. Isso porque foi nesse momento aí que saiu o veredito ali de um tribunal federal dos Estados Unidos de processos que ele vinha sofrendo, com ele sendo condenado por 2 acusações de fraude imobiliária e uma de conspiração. E assim então tendo que passar por 7 anos da sua vida na cadeia, além de ter que pagar cerca de 7,4 milhões de dólares. Então, pro pagamento aí desse valor, ele teve alguns de seus bens tomados pelo governo. E uma dessas coisas foi justamente o disco Once Upon a Time in Shaolin do Wu-Tang Clan. No final, o disco ficou até 2021 em posse do governo, até que em julho daquele ano, o Departamento de Justiça anunciou que o disco tinha sido vendido, dessa vez para um outro coletivo que no momento ali também não foi divulgado. Mas depois descobriram que se tratava do Pleaser D.A.O., que ficou conhecido aí por comprar os famosos NFTs, que em 2021 tava bastante em alta, né? Isso com eles considerando aí que esse álbum seria mais um desses itens bastante valiosos, com eles aí pagando inclusive o dobro da compra original, cerca de 4 milhões de dólares. Com o coletivo então ficando conhecido por serem os responsáveis por resgatar o álbum das mãos do maior vilão da internet. Vale dizer que alguns membros aí do Wu-Tang Clan até quiseram ali comprar o disco pra eles, nem eles mesmos têm uma cópia, tá? Mas por contrato aí eles não poderiam. Assim, até hoje ele se encontra em posse do Pleaser D.A.O., que até o momento também não divulgaram ali muita coisa sobre ele, tá? Apenas algumas novas fotos. Mas quem sabe em 2103, não é mesmo? A gente vai ficar esperando, né? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa o seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia essa história. Você sabia que existia esse disco aí que tem apenas uma única cópia e que pouquíssimas pessoas no mundo ouviram as músicas que estão nele? Deixa aqui pra gente também o que você acha disso. Você concorda em ter uma obra assim ou não? Você acha legal ou acha ruim? Na época, os fãs do grupo não curtiram muito não, tá? Aqui do Zay está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!